tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todas as multidões de Jeová saíram da terra do Egito. Essa é uma noite em que celebrarão o fato de que Jeová os tirou da terra do Egito. É uma noite que todo o povo de Israel deve celebrar para Jeová, por todas as suas gerações. Jeová disse a Moisés e a Arão: esta é a lei referente à Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer da refeição pascual. Mas se alguém tiver um escravo que foi comprado com dinheiro, este deve ser circuncidado. Só então ele poderá comer dela. O colono e o trabalhador contratado não podem comer dela. O cordeiro deve ser comido numa única casa. Não leve nada da carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a Assembleia de Israel deve celebrar a Páscoa. Se um estrangeiro que mora entre vocês quiser celebrar a Páscoa para Jeová, todos os do sexo masculino da casa dele deverão ser circuncidados. Só então ele poderá se aproximar para participar da celebração, e ele se tornará como um israelita de nascimento, mas nenhum incircunciso pode comer dela. A mesma lei será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora entre vocês. Portanto, todos os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés e a Arão. Fizeram exatamente assim. Naquele mesmo dia, Jeová tirou os israelitas e as suas multidões da terra do Egito. Jeová disse mais a Moisés: santifique para mim todo primogênito do sexo masculino entre os israelitas. O primeiro que nascer, tanto entre os homens como entre os animais, pertence a mim. Então Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia em que vocês saíram do Egito, a terra da escravidão, porque com mão poderosa Jeová os tirou daqui, de modo que não se deve comer nada que tenha fermento. Vocês estão saindo hoje no mês de Abibe. Quando Jeová tiver levado você à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual ele jurou aos seus antepassados que lhe daria, uma terra que mana leite e mel, então realize esta celebração neste mês. Você deve comer pães sem fermento por 7 dias, e no 7º dia haverá uma festividade para Jeová. Deve-se comer pães sem fermento nos 7 dias. Nada que tenha fermento deve ser encontrado com você, e nenhum fermento deve ser encontrado com você em todo o seu território. Naquele dia, conte isto aos seus filhos. É por causa do que Jeová fez por mim quando saí do Egito, e essa celebração servirá para você como um sinal na sua mão e como recordação na sua testa, a fim de que a lei de Jeová esteja na sua boca, pois foi com mão poderosa que Jeová o tirou do Egito. Cumpra esse decreto na época determinada de ano em ano. Quando Jeová o fizer entrar na terra dos cananeus e a dê a você, como ele jurou a você e aos seus antepassados, devote a Jeová todo o primogênito do sexo masculino e todo o primeiro filhote macho do rebanho que adquirir. Eles pertencem a Jeová. Todo o primeiro filhote dos jumentos você deve remir com uma ovelha. Se não o remir, quebre-lhe a nuca. E você deve remir todo o primogênito dos seus filhos. Caso seus filhos lhe perguntem mais tarde o que significa isso, diga-lhes: com mão poderosa Jeová nos tirou do Egito, a terra da escravidão. Quando Faraó foi obstinado e não nos deixou partir, Jeová matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito dos homens até o primogênito dos animais. É por isso que estou sacrificando a Jeová todo o primogênito macho dos animais, e estou remindo todo o primogênito dos meus filhos. Isso será como um sinal na sua mão e como uma faixa na sua testa, pois foi com mão poderosa que Jeová nos tirou do Egito. Quando Faraó mandou o povo embora, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto, pois Deus disse: talvez o povo mude de ideia e volte ao Egito quando se confrontar com guerra. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Mas foi em formação de batalha que os israelitas saíram da terra do Egito. Moisés também levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: Deus sem falta voltará a atenção para vocês. Levem então meus ossos com vocês para fora daqui. Eles partiram de Sucote e acamparam em Etão, na extremidade do deserto. Jeová ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, a fim de que pudesse viajar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava de diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Jeová disse então a Moisés:
Diga aos israelitas que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, à vista de Baal-Zefon. Vocês devem acampar junto ao mar, em frente a Baal-Zefon. Então Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagueando confusos pelo país. O deserto os encurralou. Deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Ele os perseguirá e eu me glorificarei por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová. E os israelitas fizeram assim. Mais tarde comunicou o seu rei do Egito que o povo tinha fugido. Imediatamente Faraó e os seus servos mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: por que fizemos isso? Libertamos os israelitas, nossos escravos, de modo que ele aprontou seus carros de guerra e levou seus homens consigo. Pegou os 600 melhores carros de guerra e todos os outros carros do Egito, com guerreiros em cada um deles. Assim Jeová deixou o coração de Faraó, rei do Egito, ficar endurecido. E este foi atrás dos israelitas, enquanto os israelitas saíam confiantes. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos dos carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército se aproximaram dos israelitas, enquanto estes estavam acampados à beira do mar, junto a Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Quando Faraó chegou mais perto, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Os israelitas ficaram apavorados e começaram a clamar a Jeová. Eles disseram a Moisés: é porque não há sepulturas no Egito que vocês nos trouxe para cá, para morrermos no deserto? O que foi que você nos fez tirando-nos do Egito? Não lhe dissemos no Egito: deixe-nos em paz para servirmos os egípcios? Pois é melhor servirmos os egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Jeová, que ele realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. O próprio Jeová lutará por vocês, e vocês ficarão em silêncio. E Jeová disse a Moisés: por que você persiste em clamar a mim? Diga aos israelitas que levantem acampamento. Quanto a você, erga o seu bastão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os israelitas possam passar pelo meio do mar em terra seca. E eu deixarei o coração dos egípcios ficar endurecido, de modo que eles entrarão no mar atrás dos israelitas. Assim eu me glorificarei por meio de Faraó e todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu me glorificar por meio de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem que estava na frente deles se moveu para a retaguarda e ficou atrás deles.